Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um PIS Podcast. Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui para ter um bate-papo, uma conversa legal aí. E eu tenho certeza que uma conversa que vai nos abençoar muito. Fala aí, Eduardo, como é que foi tua semana? Como é que tu tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a cada um que está em casa. Minha semana foi uma bênção, graças a Deus, mais uma vez nada do que reclamar, só o cansaço usual de sempre, mas é o necessário, né? E a tua, como é que foi? A Fiquei minha sabendo que foi... agora tá treinando, tá mais disposto, Não, tá diminuindo as medidas, tá ficando mais elegante. tá uma benção, foi uma benção sim. Esse final de semana aí foi corrido também, na questão dos trabalhos, né, da igreja. Tivemos um grande evangelismo ali na praça com o departamento dos adolescentes, que foi uma benção. Uma benção, foi o primeiro evangelismo que a gente fez esse ano com o departamento. Então, para a primeira experiência assim com os adolescentes foi muito bom, foi positivo. Eles abraçaram a ideia, né? Sim. Se envolveram e foi uma benção. E depois, para nós fechar o domingo com chave de ouro, a gente foi lá para Expo Igi, pro Parque de Exposições, Conferência lá, né? conferência de evangelística, né, do Juiz da Adriano Jesus, e foi uma benção lá, né. Tá bom. E a questão do treino, Eduardo, até nós vinha conversando ali no carro, vou compartilhar com os ouvintes aí. É algo que eu acordei assim para que muitas vezes a gente prioriza algumas outras coisas na nossa vida e acaba deixando de lado o mais importante, que é a saúde, né? Porque sem a saúde eu não vou conseguir trabalhar, sem a saúde eu não consigo cuidar da minha família, não consigo desenvolver o meu ministério, os meus projetos, e a gente acaba deixando de lado essa questão da saúde. Sim. E eu já tava com medo. C.S. Lewis, acho que falou que nós somos uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Às vezes a gente prioriza a alma e o espírito e o corpo a gente não dá bola. E aí eu fui pra academia ali. Tem um amigo meu que tem academia. Conversei com ele, fui pra lá. E eu digo pra ele todo dia que eu chego de manhã lá, eu não queria estar aqui. Eu não sei como eu cheguei. Mas tem sido bom. Mas sei como eu vou embora. Moído, né? Mas tem sido bom porque a gente vê a diferença, assim, tu iniciar o dia já com atividade física, o teu dia rende mais, o serviço e tudo mais. Mas tem sido uma benção, graças a Deus. E vamos ver até quando, quero ver se eu consigo ficar um tempo. Vai virar o hábito. Mas hoje temos num horário diferente aqui, gravando, Sim, né? hoje Mais tarde, eu acho que por isso de repente vocês vão ver nós vamos ver a gente mais cansadinho, mais- mais cabisbaixo. Mas também temos um convidado aqui muito especial. Mega especial. É o dono de tudo, Do dono, quem manda em tudo isso aqui. CEO. O nosso querido diretor Adriano. Seja bem-vindo e que nós tenhamos hoje um papo aí legal. Obrigado, Michael, Eduardo. Estamos aí nesse horário diferenciado para pedir para vocês não pegarem pesado com a gente, né? Estamos aí à disposição de vocês, meus irmãos. Muito obrigado pelo convite e para nós é uma alegria estar aqui com vocês. Bom, Adriano, uma das coisas que a gente tem visto, assim, é o crescimento, né, desse projeto que iniciou no teu coração, que é a Rádio ISN, né, e é a minha curiosidade é saber como que nasceu esse projeto, quando que nasceu, aonde nasceu o projeto no teu coração e de que forma, e os desafios, né, que com certeza teve muitos para que colocasse em prática, né, esse sonho. Né? Bom, Michael e Eduardo, a gente, se eu for dizer para vocês que a gente idealizou, projetou, eu estarei faltando com a verdade, porque foi um negócio que surgiu naturalmente, de repente surgiu. Foi na pandemia, a gente trabalhava muito com as lives, né? No culto, aí tinha as lives. E aí eu trabalhava na Medianeira. Estava por lá mais ou menos há 12 anos. E aí tinha essas licenças que as empresas davam, que o governo também ajudava. E numa dessas licenças
eu me lembro numa tarde. Numa tarde eu estava em casa e eu pensei, poxa, como seria bacana uma rádio. O pessoal na pandemia, não tendo culto. Imagina a gente poder tocar o louvor que o ouvinte pedir, né? Mas seria bacana. Mas será que é difícil isso aí? Que eu coloquei, tipo, como será que fazer uma rádio? Será que é difícil isso aí? E aí fui pro tio Google. Então o senhor não tinha, tipo, já uma experiência com essa parte de mídia? Não. Foi tudo Na verdade. na busca ali? Isso, se eu fosse dizer, hoje a rádio ISN está indo para 3 anos. Passando 3 anos. Se eu fosse dizer há um tempo atrás, antes da rádio existir, e dizer, e ter dito, olha, eu vou fazer uma rádio, vou criar uma rádio. Para mim seria loucura. Porque eu nunca fui de rádio, né? O pai tinha programa Águas Claras em Catuípe um bom tempo. Se eu fui umas 2 vezes, em torno de 5 a 10 anos na rádio, foi muito. Então nunca fui tipo um rapaz da rádio, né? Ainda mais tocar uma rádio. Sim. Meu irmão, ele sim é da rádio, ele trabalha na JR, Jornal da Manhã, então ele é o rapaz dessa área. E então, eu sempre digo assim, o que Deus ele tem pra gente, ele traz pra gente. Sim. Não precisa você, eu tenho quando eu vou pregar, eu prego sempre assim, não precisa você correr atrás. O que Deus tem pra você, você ficando na posição, ele vai trazer pra ti. Então hoje a rádio, a gente não projetou, de repente surgiu e aí pegou. Graças a Deus. E com toda certeza, como todo desafio e um negócio novo, digamos assim, quando Deus ele nos entrega algo, né, e a gente alimenta aquilo, com toda certeza se levanta pessoas que não acreditam, né, nos sonhos que Deus coloca no nosso coração. Quando eu ouvi o senhor falando, eu me lembrava de José, né? Que José sonhou e os irmãos dele achavam que aquele sonho era uma loucura, né? Sim. Era muito grande para ele, né? Ficaram com tanta inveja que não podiam nem olhar pra ele. Porque imagina, né, o rapazinho ali, o menor ali, Mais novo. vendo todo mundo se prostrando a ele, né? Quem tu pensa que é, né? Sim. Pra ver isso. E então, isso é em todos os sonhos que Deus coloca na nossa vida, né? Quando a gente diz, poxa, eu quero a faculdade, né? Eu quero uma profissão tal, eu quero ser um ministro, quero pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes tem pessoas que chegam e colocam empecilhos, dificuldades, né? E nos atraem para trás. Até esse mês, nós tivemos a conferência ali, mês passado, a conferência Geração Forte. E uma palavra de muitas ali que o pastor Gilson Gomes trouxe, uma que me marcou foi que ele disse que existem pessoas que porque elas não realizaram os sonhos que tiveram, porque elas se frustraram, elas tentam passar a frustração delas pra gente. São pessoas que cometeram alguns erros ou desistiram por algum motivo e não realizaram aquilo que idealizaram, aquilo que sonharam. E aí quando a gente conta aquilo que temos no nosso coração, elas dizem pra gente, não vai dar certo, não tem como isso acontecer. E muitas vezes isso entra na nossa mente e cauteriza ali, digamos ali, e mata o nosso sonho, né? Então, com toda certeza, o senhor passou por isso. E como que o senhor lidou aí no início, assim, surgiu o sonho ali numa tarde, de uma necessidade, né? Pra te ver, uma coisa que esses dias também, escutando um podcast, e o cara falando sobre investimento, sobre negócios, sobre abrir empresas e tal, e ele disse que quando no meio das maiores dificuldades é quando se nasce os maiores projetos e as maiores empresas. Porque a gente tá com o problema ali. E aí vem a solução e aquilo pode se tornar algo grande, né? Então, no meio de uma pandemia onde tudo parou, Deus te deu esse projeto que era uma solução de, a palavra de Deus ela não precisa deixar de ser pregada, mas ela pode ainda atingir mesmo
não podendo sair de casa, entrar a palavra ali dentro da casa de alguém. Então, como que o senhor desenvolveu isso em meio a de repente, muitas pessoas dizendo, mas tá louco aí o Adriano que abriu uma rádio, né? Sim, tu imagina a gente com 12 anos de empresa, sabe? Que tu pega um tempo de empresa, tem tuas regalias, né? E a gente sempre procurou trabalhar, fazer um bom trabalho na empresa. Então a gente era bem requisitado na empresa. Bom, até a empresa, ela deu para nós a categoria D, que é o nosso segundo passo, eu era cobrador, ia ser motorista. Até o pessoal que fez carteira comigo, a carteira D, hoje são motorista. E essa carteira a empresa deu para nós. Na minha mente eu não imaginava sair da Medianeira. Não imaginava. Eu ia ser motorista, sair uns 13 mil por mês, 3 mil e pouco, tranquilo. Em casa, serviço limpinho. Então, da minha parte, eu não imaginava jamais sair da empresa. E aí tem coisas que a gente não entende, tem coisas que Deus ele tem inúmeras maneiras de trabalhar. Nesse período, abate nós uma crise de ansiedade. Quem nunca teve isso, não desejo para ninguém isso aí. É terrível. Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu não entendia o porquê disso. Hoje eu entendo. Se não me desse isso aí, eu estava até hoje na empresa. Eu estava até hoje, tá? Então, essa situação foi o meio que Deus me usou para dar esse projeto e entender que o tempo da empresa estava se encerrando. E aí chegar na empresa e dizer, eu quero sair. Gente, no ápice da pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, aí chegar um cara pedir para sair, para a empresa era um prato cheio. Né? Porque a empresa ela queria já se livrar dos funcionários, ainda mais que alguém pede para sair, ela não precisa pagar muitos benefícios, direitos para o funcionário. Mesmo assim, a empresa mandou eu vir para casa, vai para casa descansar, sabendo da situação minha, tá de cabeça, tá estressado, vai para casa descansar, em parte zero. Só que já tinha rádio. E daí eu vinha para casa, fiquei mais um mês em casa e voltava, não tinha como, porque é algo, aquela paixão que tinha, aquele amor que tinha, aquele desejo para a empresa de continuar ali, gente, acabou. Tá, mas por que tu quer sair da empresa? Aí eu contei que eu abri uma rádio. Aí entra o que você falou, você é louco. Que rádio, que ninguém entendia nada. Até então, a gente em questão de rádio, somos a pioneira aqui na cidade. Né? A gente teve, graças à ideia, aí surgiu muitas rádios, né? depois da nossa. Então, essa era novidade para mim e para quem estava me ouvindo. E aí, eu pedi para sair e expliquei o motivo. Bom, gente, a fase mais difícil, eu vou falar por mim, de um projeto que Deus dá para alguém é o início. Tu vai ouvir de tudo. Tu vai ouvir de tudo. Eu ouvi, gente, vai se arrepender, é fogo de palha, não tem potencial, não tem capacidade, porque eu nunca fui de rádio. Então, mais um motivo para as pessoas. Então, a parte mais difícil, gente, do projeto que Deus dá para alguém é o início. Que aí você... Hoje a gente tem uma camada, já tanto que te apanhou lá atrás. Coisa que você não sente mais. Coisa que você deixa passar. E eu sempre tenho comigo assim, cuidado. Vê quem está criticando você. Vê da onde vem essa crítica. Vê se vale a pena você parar para ouvir. Show, né? Isso aí é... Esse ver da onde vem a crítica, né? Porque às vezes a crítica, ela vem... A crítica pela crítica, né? Aí tu vai ver quem que tá criticando, tu vê que é do hábito, às vezes, daquela pessoa criticar. A única coisa que ela
faz é criticar. Como é que foi o culto? Tá meio fraco. Como é que tava lá o dia com as crianças? As crianças muito bagunceiras. Só sabe reclamar, não faz nada, só reclama. Gente, e quando a Bíblia diz que Deus ele capacita os escolhidos, essa é a mais pura verdade. Aqui está a prova de alguém que há 3 anos atrás não tinha ideia de nada. Aí entra aquela palavra. Deus, ele tem compromisso com aquele que ele escolhe. Se ele escolheu, ele vai capacitar. Independente do que falam para você, do que dizem para você, aquele que te escolheu, ele vai te capacitar. A gente vê que foi um momento muito obscuro na fase da humanidade, né? Isso daí, sem dúvida, vai estar em todos os livros de história daqui 20 anos. Tua filha vai estudar sobre o Covid, meus filhos. Mas mesmo assim, né, a gente percebe como Deus é maravilhoso e é especialista em pegar coisas terríveis e ainda assim tirar coisas maravilhosas, né? Infelizmente muitas pessoas partiram, minha avó foi uma delas, muitos parentes de amigos, pastores, foi, não vou dizer impressionante, mas estarrecedor o número de pastores que o Covid levou, né? E mesmo assim Deus ele dá um jeitinho de trazer algo novo, né? Algo que vai ajudar outras pessoas, porque eu sei que não é só tu que está sendo ajudado, né? Aqui, né? Pelo aluguel e tal. As outras pessoas que vêm aqui, tem gente que às vezes quebra a barreira da timidez, né? Vem aqui, às vezes, de repente está num horário que, vamos dizer que não é um horário muito nobre, está num programa assim que daqui dentro não tem muita relevância, mas por falar aqui já quebrou a barreira da timidez e pensa, mas se eu falei no programa eu posso falar na igreja, daqui a pouco Deus está usando alguém dentro da igreja porque começou aqui a barreira ser posta ao chão, né? E qual que foi assim os desafios que teve de questão, não a questão das pessoas, mas de estrutura? Eu vou fazer ali, não sei nada, vou ver um microfone, mas não sei nada de microfone, não sei nada de... Como é que foram assim os desafios, esses materiais? A gente é engraçado, a rádio ela surgiu com não doações, mas com pessoas que emprestaram. A gente começou no estúdio aqui da frente, a gente emprestaram para nós a mesa, uma mesa formato TL, mesa de farmácia. Então, nosso vizinho Joel da farmácia emprestou para nós. Microfone de 2 fizemos 1. O nosso CPU era um CPU também emprestado, CPU desse tamanho assim. Um monitor também emprestado. Então foi tudo no início. A gente entrou com o desejo, com a vontade, e Deus foi usando pessoas. Porque uma coisa que eu tenho comigo, a gente sozinho não vai muito longe. A gente precisa de pessoas. Sim. A gente precisa de pessoas. E no início tivemos pessoas que Deus colocou para nos ajudar. Que nem a parte de microfone a gente não entende. Então a gente tinha pessoas que nos ajudavam, que faziam essa parte para nós. Bom, a gente ficou nesse período com a mesa emprestada, os microfones, esses que fizemos de 2, fizemos 1, deu acho que uns 4 a 5 meses. Aí a rádio começou a ser ouvida, a rádio começou a alcançar outras pessoas. Algumas pessoas que estavam meio duvidosas começaram a acreditar. Aquele período de 3 meses do contrato, né? Só, mas rapaz, não é que esse rapaz, acho que vai encarar essa... E aí, no início teve bastante ajuda dos nossos irmãos, congregação, irmãos nossos aí, amigos que ajudaram, né? Ajudaram na questão... Não foi muitos, né? Foram poucos, que tem bastante gente, pessoas que criticam. Sim. Tem bastante. Sim. Então, poucas pessoas nos ajudaram nesse projeto lá atrás. Né? E eu vejo assim que esse negócio que tu disse que a gente não vai longe sozinho, né?
um negócio que eu acho legal da rádio, né? Eu sou um ouvinte da rádio, eu gosto muito de ouvir. Eu trabalhei até o final do ano, trabalhei de vigilante na Unijuí. Então era a minha companhia ali de serviço, né? Eu tava ali nas câmeras, eu botava a rádio ali e tem programação 24 horas, né? Porque Sim. às vezes a gente perde ali o programa, tu consegue buscar no YouTube e tudo mais pra ouvir. Tem amigos meus que tem programa na rádio e tal, então eu tava sempre ouvindo. E uma coisa que eu acho interessante é que tu conseguiu um negócio que eu acho muito difícil de se conseguir realizar, que é unir muitas vezes várias denominações em um projeto, né? Porque a rádio aqui tu vê, vem gente da Assembleia, vem gente de outros ministérios, vem gente que e aí tu vê ali que tu tem programa para todos Desgosto. os gostos, digamos assim, né? E como que foi isso? Como que tem sido essa experiência de ter esse contato, né? Com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, até mesmo com linhas teológicas, às vezes, diferentes, né? Da que a gente segue, da que o senhor tem. Como que é essa relação, assim, de unir o povo cristão, digamos assim, em um único objetivo, que é levar a palavra, né? Eu acho, Michael e Eduardo, que tudo parte pelo princípio do respeito, né? Cada um tem sua forma de pregar, interpretar, né? Que nem, por exemplo, agora sábado agora começou o programa da Deus é Amor. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sinto-me uma pessoa privilegiada por nós, sei se seria a palavra certa, derrubar algumas barreiras, né? Sim, porque na verdade a igreja é isso, né? Não é uma placa, é todos os irmãos, né? Isso aí. E essas barreiras, elas precisam cair, digamos, né? Porque um negócio que eu acho que eu sempre tenho em mente, assim, é que tu vê muitas vezes o mundo, né? Que a gente diz o mundo, a sociedade, o sistema político e tudo mais, se unir para tentar derrubar, para tentar bater de frente, criticar os nossos princípios, né? Até mesmo para celebrar, hoje eu tava olhando no Insta, tem uma balada funk otaku. O funk seria uma tribo, os otaku uma outra totalmente diferente, e os caras se uniram para fazer festa. E aí que tá. Aí eles conseguem, digamos, se unir para nos enfraquecer a nossa palavra, porque, querendo ou não, muitas vezes a mentira repetida várias vezes, né? Ela tem um peso de verdade, né? E às vezes consegue enganar a mente de algumas pessoas. E infelizmente a igreja, muitas vezes, a igreja que eu digo, nós cristãos, digamos, ficamos em algumas discussões, paramos em algumas barreiras, né, que são muito pequenas, digamos, pro objetivo, para a missão que é muito maior, né, da igreja. E aí a gente para ali, né, nessas pequenas barreiras e não consegue se unir, não consegue juntar força, né, porque a gente tem um único objetivo que é de todos nós, né. E então isso é algo que eu assim, hoje estando aqui dentro da rádio também, conhecendo o senhor um pouquinho melhor aqui, convivendo um pouco mais, eu conhecia mais o programa ali do Rudimar, da Renata, né, que estava com eles ali, e eles me falavam muito bem do senhor, da relação que eles têm com você, com o senhor, com o Johninho ali também, né. E hoje conhecendo eu vejo muito isso, sabe? A gente às vezes chega ali pra gravar, tá os irmãos saindo, a gente já se cumprimenta, dali um pouco sai, já tem outros ali no programa, já troca uma ideia ali e tal. E então essas barreiras eu acho que um dos marcos, digamos, que eu vejo na rádio é derrubar essas barreiras, como o senhor falou. E tu citou ali o Rudimar e a Renata e o Johninho, que foram, posso dizer assim, que para nós peças fundamentais que serviram como pontes para nos aproximar, né? O pessoal da Assembleia, trouxeram pessoas aí que a gente foi criando uma amizade, uma afinidade, né? Então foram pessoas que através deles a gente teve um conhecimento, né? Do Michael, Eduardo e de tantos outros que estão aí com a gente. Então a gente também é muito grato ao Rudimar, a Renata, o Johninha, porque nos ajudaram bastante no tocante a se aproximar. Sim.
E assim, ó, claro, a maior curiosidade que eu tinha é essa questão do início, da rádio e tudo mais, né? De como é isso. Mas também eu quero conhecer um pouquinho do Adriano, né? Por trás, digamos, o diretor aí da rádio. Qual que é a tua origem, a denominação, aonde que nasceu esse relacionamento do Adriano com Jesus, né? Bom, o meu pai, ele é pastor de igreja. Aí nós seguíamos um tempo mais novo a igreja. Aí chega uma certa idade, a gente se afasta um pouco, vê um pouco a vida, o mundão. Gente, lá atrás, a gente aprontou um pouquinho, a gente deu não quando estava na igreja, né? Antes. A gente aprontou um pouquinho, a gente... Naquela fase da adolescência, a gente deu umas bagunçadinhas, como umas diz, rateadas, né? Umas Umas bagunçadinhas. Aí depois que nós se convertemos, que a gente se converteu, a gente, graças a Deus, eu nunca me desviei, graças a Deus. Amém. Tive momentos de altos e baixos, todos nós temos. Mas me afastar, assim, afastar da igreja de Jesus, graças a Deus, a gente sempre se manteve firme com o Senhor. Então a gente tinha um amor pela palavra. Eu sou uma pessoa muito enjoada no tocante para ter as coisas boas. Se lá fora, no mundo, exigem o melhor, e tem que ser sempre o melhor, Sim. porque em se tratando de Deus, para o reino dele, tem que ser melhor ainda. Então, sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? Temos desejo de pregar a palavra. Lembro-me do meu início, depois que se converteu, a gente tinha desejo de pregar a palavra. Teve vezes que nós fomos no monte, ia no monte orar. Hoje não sou muito de monte, mas já fui bastante de monte oração. Tá parado com esse negócio do monte, né? Tem que voltar. Não. É verdade. Foi bastante disso aí. Mas o monte é bom quando tem uma equipe boa que vai para orar. É verdade. Chega um tempo que vira perdoe pela palavra, mas uma meninice, né? Porque às vezes, acho que o monte, oração tem que ir para orar, buscar Deus, né? Então teve vezes nós ia orar e eu vinha para casa. O meu anelo, o meu desejo de pregar a palavra era tão grande que eu chegava do monte umas 2 da manhã, 2:30, eu amanhecia lendo a Bíblia. Eu amanhecia lendo. O desejo era tanto de pregar a palavra que eu olha só a nossa inocência, eu colocava a Bíblia debaixo do travesseiro. Até falei na rádio um dia. Tipo, Deus está me vendo, ó, a Bíblia aqui depois, sobre o meu amor que eu tenho de querer pregar a tua palavra. Teve vezes que eu ia para frente do espelho pregar. Eu imaginava a igreja, saudava a igreja, sabe? Então, esse desejo de ser um pregador, né? Então a gente se dedicou, buscou, e a gente sempre procura apresentar para o nosso Deus dar o melhor para Ele, né? Dar o melhor, tanto no nosso lado ministerial quanto aqui no estúdio, ali da rádio, fazer sempre o melhor. E essa questão de fazer sempre o melhor, eu vejo isso assim. Eu me lembro que primeiros programas ali do Rude, da Renata, me convidaram para vir, a estrutura era uma. Aí passou um tempo ali, eu retornei, tu já sempre via obras fazendo, aumento aqui, equipamentos que foram comprados, e tudo ia, cada vez que a gente vinha na rádio, estava diferente. Então eu vejo esse negócio do ir melhorando, do ir investindo, do ir dando sempre o melhor do que a gente sempre tem a dar para Deus, né? Então, com toda certeza, quando a gente vê isso nesse espaço, digamos, que é a empresa que o senhor hoje toca, digamos, com toda certeza na vida da gente, eu tenho certeza que o senhor também é assim, né? E que nem o senhor falando, assim, de dar o melhor, de sempre buscar se aperfeiçoar, né?
para dar o melhor para Deus, e aí o senhor usou o exemplo aí de pregar pro espelho e tal. Eu me lembrei que eu pregava, mas eu não pregava pro espelho, eu pregava pras árvores. Eu acho que todos nós tivemos esse processo, né? Eu, pelo menos, eu ouvi várias pessoas também que pregam, né? A gente não queira que eu sou pregador, a gente tá aprendendo, estamos nesse, né? Mas acho que todo mundo teve já essa situação, esse momento aí de pregar pro nada, se imaginar, né? Mas é bacana, é uma história que é tua, né? E o interessante é que é nesses momentos, digamos assim, do sozinho, de tu pregar, digamos, ali, sem ter um público, digamos, para te ouvir, que tu vai se soltando mais, né? Esses momentos de oração, esse momento do início aí, que nem o senhor falou, de botar a Bíblia debaixo do travesseiro ali. Por isso que a palavra, ela diz que fala muito sobre o primeiro amor, né? Esse primeiro amor é aquele amor onde a gente tá ali sedento, né? Por aprender mais da palavra de Deus. E o que a gente precisa manter, né? Eu digo assim, exercitar para que se mantenha durante toda a nossa vida essa chama do primeiro amor no nosso coração, né? Aonde a gente entenda que todos os dias nós precisamos melhorar, que todos os dias nós precisamos buscar cada vez mais nos aperfeiçoar naquilo que Deus nos entregou, né? Se Deus me entregou esse negócio da pregação da palavra, como que eu posso melhorar isso, né? Se Deus me entregou a questão da música, como é que eu posso treinar, qual que é os cursos que eu posso fazer, aonde eu posso buscar, a questão assim da mídia, né? Hoje que hoje uma igreja, ela já não sobrevive sem um trabalho de mídia, né? Coisa que antigamente tu pega quando meu avô tava na igreja e tal, era meu avô ali que tocava e coisa, nem se pensava nisso. O máximo era os folhetinhos de congresso. Uma página. E olha lá. Mídia não... E hoje uma igreja sem... Pra nós, hoje, que vivemos nesse período, é impossível a gente imaginar uma igreja sem um trabalho de mídia, né? Primeira coisa que eu faço, eu olho se tem tudo as luzes funcionando, eu vejo como é que tá a estrutura, assim, se tá... Os bancos estão inteiros, depois eu olho como é que tá a mídia dessa igreja aqui. E que nem então tudo isso precisa ter um investimento de tempo, né? E como que o senhor lida com essa questão assim de ser o diretor da rádio, né? De estar aqui presente, ajudando, conversando, orientando. Eu vejo que muitas vezes o senhor está aqui cuidando aqui do estúdio podcast, daí tá ali na rádio também atendendo. Como é que o senhor gerencia o seu tempo, digamos, né? Para conseguir conciliar tudo isso e mais a questão do seu ministério, de pregar a palavra, de ler, de estudar ali, para poder ter uma mensagem para transmitir, né, com qualidade para aqueles que vão ouvir, né? Bom, Michael e Eduardo, graças a Deus a rádio ela é bastante procurada no quesito a horário. Se eu fosse querer vender horários na parte da tarde, a gente vendia também. Bom, deve ter de 6 a 7 pastores na espera de horário aqui na rádio. Então, eu não vendo à tarde para isso, para deixar o tempo pro Adriano. Sim. Porque hoje a gente tem, né, o rapaz que nos ajuda, o Davi, que está nos ajudando. Hoje, sozinho, dá conta da mesa, técnica, corre aqui, corre ali, a gente não conseguiria mais hoje sozinho. Nós temos programa de fim de semana que começa sábado às 8 da manhã, vai parar meia-noite. Domingo começa às 8 da manhã, vai parar meia-noite. Dá só um intervalo ali de hora do culto. E dia de semana, de segunda, começa às 5 da tarde e vai, que nem por exemplo agora, começou às 5h30 o programa. Aí vai até meia-noite. Então a gente deixou essa parte da tarde da semana pra gente, né, ter o tempo da gente, o estudar, né, o meditar na palavra, porque eu tenho meu programa de manhã, no qual a gente prega todo dia.
E aí, você pregar 3 anos, Todo dia. todo dia. É mensagem. E a gente, que a Precisa gente de não, conteúdo, né? a gente não é nenhum pregador, né? A gente se esforça, procura dar o máximo, o melhor da gente, né? Lendo, meditando. Eu sou uma pessoa, na questão da pregação, procuro ser muito simples. Não é nada de exagero. Eu, quando era mais novo, quando era novo na fé, eu via às vezes pregadores pregar com um linguajar diferente, um linguajar que a gente não entendia, palavras difíceis. Às vezes tu perdia a mensagem por aquela palavra que tu não entendia. Então eu dizia, Senhor, o dia que eu for pregador, eu quero ser simples, uma linguagem universal, onde todos possam entender. E quanto mais, porque assim, a igreja nossa, ela não é composta na maioria de gente entendida, de sábio. A maioria são pessoas simples, humildes. Então, quanto mais simples, isso é o Adriano, penso eu, a gente for, maior será o alcance. Então, eu procuro sempre, nesses 3 anos, trazer uma mensagem com simplicidade, nada de anormal. E são mensagens que a gente louva a Deus porque tem tido resultado. Bom, na quinta-feira agora que passou, 14 pessoas voltaram para Jesus. Glória a Deus. Num programa de rádio. 14 pessoas voltaram para Jesus na quinta-feira. Na sexta deu mais umas 4. Se a gente fosse contar, e eu não gosto dessa contagem também, né? Fosse contar, teve, olha, mais de centenas de vidas que aceitaram Jesus, que voltaram para Jesus. Até eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui uma mensagem aqui que o pessoal manda para nós aqui eles compartilham com a gente. Aqui tem até uma irmã que diz aqui, ó, hoje de manhã, com esta rádio, minhas manhãs nunca mais foram as mesmas. Que Jesus continue abençoando esta rádio. Glória a Deus. Então, pra gente, isso é bom, sabe? Porque isso motiva a gente a continuar trabalhando e fazendo melhor, dando o melhor a gente e sabendo que estamos no caminho certo. E desses testemunhos que chegam através de mensagens, por causa do alcance que teve a rádio, tem algum, assim, ou alguns que marcou mais, assim, que o senhor possa compartilhar com a gente, assim, que uma mensagem de alguém que estava realmente precisando naquele momento e depois testemunhou ali através de uma mensagem ou lhe encontrou em algum lugar e agradeceu aquele negócio que marca, assim, que vai passar o tempo e tu não vai esquecer daquilo que daquele testemunho, né, que chegou até. Michael, essa semana passada um testemunho me marcou bastante. E essa pessoa eu conheço, ela mora em Canoas. E são palavras dela, tá aqui no Face, até eu printei. Ela disse assim, ó, no programa de semana passada, na rádio: Paz do Senhor, irmão Adriano, estou voltando para Jesus. No programa anterior, Deus usou você e através da tua pregação e convite voltei para Jesus. Beleza, até que tranquilo, né? O que me chama a atenção aqui foi quando ela falou assim, ó, estou indo no ciclo de oração. Estava parado há mais de 6 anos. Não tinha forças para voltar. Gente, e só quem parou sabe da dificuldade que é de voltar. Ou seja, não rasteja, vai rastejando, vai gatinhando, mas não para. Vocês conhecem o rapaz, pregador, rapaz deu uma parada. Ele disse assim, Adriano, eu quero voltar, mas não tenho força. Eu quero voltar, eu não consigo, eu não tenho força. Ou seja, quem parou, gente, para voltar é difícil. E pra te ver que geralmente essa pessoa que para, né? E ela tem depois essa dificuldade de se levantar, de ir, dificilmente essa pessoa iria até uma igreja. Então, através do programa da rádio, através
num podcast, através de uma palavra que a pessoa vai estar ali, digamos, fuçando ali, mexendo no celular ali, aqui o programa ao vivo, botou ali, né? Então, para te ver os planos de Deus, né? E o quanto Deus ele é tão maravilhoso e tão grandioso, que eu sempre digo que Deus ele enxerga além da curva, né? Deus, porque a gente olha uma estrada assim e a gente vê a curva, a gente não sabe o que vem depois. Sim. Né? E Deus ele já sabe o que está além daquilo. E aí que a gente vê e agradece a Deus, né? Por ter tido muitas vezes a sensibilidade de ouvir que era a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente se pergunta em algumas vezes que quando a gente recebe algo de Deus, a gente se pergunta, mas será que isso aqui é realmente de Deus? Será que não é da minha cabeça? Será que não é eu que estou viajando aqui, né? É que eu, em 6 anos estudando, será que não é? Deus vai lá e entrega. Não, é assim, né? E Mas aí, será que não confundi? e aí essas dúvidas são naturais, né? Permeio, né? Então, com toda certeza, lá no início, de repente o senhor nem imaginava quantas vidas seriam alcançadas através de um projeto que nasceu ali no seu coração, que teve o start inicial com a ajuda de algumas pessoas, né? E aí, para te ver quantas vidas, e isso são testemunhos que chegaram. Quantos testemunhos nem chegaram? Que não chegaram. Né? Mas a pessoa ouviu uma palavra, ouviu um louvor ali, e aquilo reacendeu, porque eu sempre digo que às vezes a pessoa ela tá precisando só de um Empurrãozinho. empurrãozinho, né? De uma palavra, sabe? Porque muitas vezes a gente na questão assim da doutrina ali do culto, da religião, digamos assim, a gente fica muito focado nos trabalhos dentro da igreja, né? Uhum. A gente fica focado ali ir pro culto. Eu vou no culto na quarta, vou no sábado, vou no domingo. E é isso, né? E aí a gente vê a importância que tem de tu entrar dentro da casa das pessoas, né? De ir buscar e levar uma palavra para alguém. E o poder da palavra, né? Porque o Senhor não precisou estar presente, né? A gente não precisava estar um do lado do outro, físico ali, para poder a palavra agir. Uhum. É a palavra, não é o Michael. É a palavra, não é o Adriano. Né? É a palavra de Deus que tem o poder para transformar uma vida, para levantar alguém que está caído. Né? Então, para te ver, eu vejo em tudo isso, eu vejo que nós somos só instrumentos. Né? A gente é só o instrumento e que vai conduzir a palavra que realmente tem poder, né? E isso é lindo, porque agora eu não me lembro o versículo que fala sobre o vaso de barro e as preciosidades que estão dentro dela, né? Uhum. Então o vaso ele não tem valor, o vaso é simples, é comum, é de barro. Uhum. O valor está no que está dentro do vaso, né? Então isso eu acho interessante. Que nem o senhor falou, uma palavra sempre o senhor busca levar uma palavra com simplicidade, mas a palavra, Deus. eu acho que a gente muitas vezes se perde quando a gente tenta falar de muitas coisas e esquece de falar da palavra. Sim. Né? Porque o que tem poder é a palavra de Uma Deus. coisa que eu gosto de me ater é no que eu aprendo com a história. Então eu gosto muito disso aí. O que eu aprendo, por exemplo, vamos falar sobre Bartimeu. O que essa história quer me ensinar? Ou o que eu aprendo com Bartimeu? O que eu aprendo com Zaqueu? Eu gosto muito de me ater nisso. O que eu aprendo com essa história? Porque não adianta a gente contar, é que nem a gente mostrar o remédio. Esse remédio é para isso, é para isso, é para isso. Se eu não aplicar ele, não vai adiantar. Então o segredo está no aplicar. Uhum. Porque a cura ali, o que vai sarar é a aplicação. Então eu gosto muito dessa parte da aplicação da palavra. Eu estou pregando essa semana sobre a sunamita, né? O que eu aprendo com a sunamita? Quem conhece a história vai saber que ela era uma mulher de percepção, uma mulher
que fazia o bem. Então são coisas que a gente vai aprendendo com a história, e se a gente fazer o que a Bíblia nos manda, obedecer a palavra, ser obediente a ela, eu tenho dito, não é a gente que diz, é a Bíblia que fala, que as bênçãos elas vão até a gente. Aquele que obedece, aquele que ouve a palavra, as bênçãos de Deus que vão acompanhar, vão alcançar essa pessoa. Então não precisa a gente correr atrás, só que tem coisas que nós temos que fazer, e aqui que está um problema de algumas pessoas em crer que Deus faça tudo. E Deus não vai fazer tudo. Tem coisas que nós temos que fazer e Deus não vai fazer por nós. Há uma frase que eu ouvi uma vez que dizia: Deus, ele move o céu inteiro naquilo em que o ser humano é incapaz de fazer. Mas naquilo que ele é capaz, ele não move uma palha. Então tem coisas que o possível a gente faz. O impossível. Se Bartimeu não clamasse, não teria alcançado a cura. Se Bartimeu parasse, quando mandava ele parar, ele tinha perdido o milagre. Ou seja, tem coisas que nós temos que fazer, e se nós não fazer, não vai ter bênção. Essa relação aí, eu acho que é tudo na nossa vida, né? Quando a gente entende isso, que tem coisas que a gente tem que fazer, e aquilo que as nossas forças nos limitam e nos param, é aí que Deus age, que a gente vai conseguir alcançar muitas vezes aquilo que a gente busca, né? Porque muitas vezes a gente fica muito eu creio, a fé. Mas Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Não adianta eu só dizer, eu acredito que eu vou pregar a palavra de Deus. Mas aí eu não abro a Bíblia para ler. Eu não estudo, não leio um livro. Como que eu vou pregar? É o que uma vez chegou pra mim um dia um rapaz, eu nunca me esqueci, coisa que a gente grava, a gente marca e não esquece mais, dizia assim: Adriano, eu desejo ser um pregador da palavra, eu sonho em pregar a palavra. E eu faço a pergunta pra ele: escuta, mas o irmão lê a Bíblia? O irmão lê a palavra? Pois esse é o problema, Adriano, eu não consigo ler a Bíblia. Eu disse: meu irmão, me perdoe pela minha franqueza, mas o irmão nunca vai ser um pregador, então. Porque pregador, a fonte dele está na palavra. Vai falar do quê? Então, meu irmão, tem que pedir a Deus primeiro desejo para ler a palavra, meditar na palavra. E aí depois a pregação veio como uma consequência desse teu conhecimento da palavra. É bem isso. Que nem agora, essa semana passada, eu preguei no culto de família e eu preguei sobre Lázaro, né? Sobre Jesus ressuscitando ali Lázaro. E é interessante que Jesus ele vai até o sepulcro ali onde Lázaro está, e ele ordena que retirem a pedra, né? E eu disse que eu gosto muito de desenho animado, sempre gostei de assistir desenho animado, né? E eu disse que eu imaginava muitas vezes essa cena e ficava pensando, mas Jesus podia fazer um negócio mais cinematográfico aqui, né? Podia estigar a mão, erguer a pedra e colocar pro lado. Né? Ele teria poder para fazer isso. Mas por que ele ordenou? Retirem a pedra. Né? Ali, o que eu entendo? Que Jesus ele queria ver se eles tinham também fé que ele poderia fazer um milagre. Porque quando a gente estuda sobre a cura, digamos, a gente vê que ela precisa, para ela acontecer, para a cura acontecer, ela precisa da fé daquele que está orando e da fé daquele que vai receber a oração. Se faltar fé de algum lado, não há cura. Então, quando Jesus estava disposto a ressuscitar, estava disposto a fazer um milagre, se não houvesse fé por parte das pessoas, não aconteceria, né? Quando ele curava as pessoas, ele dizia: a tua fé te salvou. Ele sempre ressaltava, né, a fé das pessoas, né? Então a fé é isso, é você fazer aquilo que é possível você fazer, é você acreditar que ele realmente, porque tu fica imaginando, se eu estivesse lá e eu não acreditasse que fosse capaz de Jesus ressuscitar Lázaro, por que eu ia fazer força para tirar a pedra? Por que eu ia lá tirar a pedra? Eu ia dizer, capaz que eu vou lá tirar uma pedra, se ele não vai curar, se ele não vai ressuscitar. Então, quando eles moviam a pedra, eles estavam passando uma mensagem.
A mensagem que eles estavam passando era: eu acredito que é possível. Então, talvez a gente encontre alguns momentos da nossa vida em que a gente precisa mover a pedra para passar uma mensagem para o céu, dizendo: eu acredito que é possível. Eu acredito que pode haver um milagre na minha vida. E a pedra, muitas vezes, ela é diferente para cada um de nós. Às vezes a pedra na minha vida é o adultério, é a prostituição, é a masturbação, é a mentira, é o homossexualismo, a fofoca. Então, a pedra eu preciso tentar remover. Quando eu começo a remover essa pedra, quando eu começo a buscar, pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda. Sozinho eu não consigo, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu tô tentando, estou fazendo a minha parte. Aí Jesus vê: não, realmente ele está exercitando a fé dele, está me mostrando, está passando essa mensagem de que ele quer remover essa pedra. Agora eu vou fazer aquilo que não é possível. Agora eu vou ressuscitar, agora eu vou entrar com milagre, agora eu vou devolver vida onde não tem vida. Então a gente precisa fazer a nossa parte, né? E uma das coisas que eu vejo que o inimigo tem assim se levantado, digamos, é na questão família, né? A gente vê muitas famílias sendo destruídas, a questão da ideia de família sendo distorcida, deturpada. Porque hoje em dia tu conversa, infelizmente tu vai conversar com um jovem, tem jovens já que dizem que não querem casar. Tem jovens que já dizem: eu nem penso nisso, não penso em ter um casamento. Porque já se entrou na cabeça da juventude, da cabeça das pessoas, de que o casamento é ruim. E que família é só os cachorrinhos que tem em casa e não precisa mais. Não precisa de mais nada. Como o senhor vê essa relação de família? Como que é o Adriano família também, dentro da sua casa? E essa tentativa e ataque que muitas vezes foi invisível. Tentavam de alguma maneira, e hoje eu já não vejo mais eles tentando esconder. O ataque é visível, o ataque à família, ele é 24 horas por dia. Tu liga de manhã a TV, antigamente tinha horários que a criança podia ligar a TV e assistir, que ia passar um desenho lá, o Pica-Pau, e deu. Uhum. Hoje não. Hoje tu tem que estar em cima. A minha nenê pega o celular e faz coisa que nem eu não consigo fazer. Sim. Mas tu tem que estar em cima dela ali, acompanhando, porque é num desenho, né? Agora até esses dias eu vi que tinham lançado um filme, a Disney, da Cinderela. E Cinderela, eu me lembro que as minhas irmãs gostavam muito de Cinderela e tal, gostavam do filme de princesa, e eu pensei: vou mostrar pra minha nenê. Só que antes eu fui ver, né? E aí a fada madrinha era um fado madrinha. Então até aí, né? Estão usando de um fado. E estão usando de estratégia, digamos, ali para desde a criança já ir transformando, né, a mentalidade e tudo mais. Como o senhor, que hoje tem um espaço que comunica, um espaço que alcança também nas redes sociais, né? Como o senhor encara essa questão da família? Olha, a gente sabe, né, Michael, Eduardo, que a família, ela é a base de toda a sociedade. Isso a gente sabe, né? E a gente sabe que o nosso adversário está investindo muito no tocante contra a família. Uhum. Outra coisa, eu me preocupo com a geração que está vindo aí. Eu tenho uma preocupação no tocante à geração que está vindo. Existe pessoas dedicadas no reino de Deus, na obra de Deus, mas a inversão de valores, onde o certo é errado, o errado é certo. Então, a gente aprendeu os princípios: casamento, família, honra pai, honra mãe. Então, eu
nessa questão eu fico preocupado com a geração que está vindo aí, inteligentíssima, como você falou da tua menina. A TV, filme, lançando seus filmes, mas lá com querendo falar algumas outras coisas ali, né? Devagarzinho entrando e querendo impregnar na nossa mente algumas coisas que antigamente só em falar já era feio, era vergonhoso. Hoje tá estampado. E outra coisa, estão mirando a igreja também, né? A gente vê escândalo no meio da igreja, sabe? São tudo coisas que vai se somando, né? Vai se somando para prejudicar a igreja, prejudicar nós que frequentamos. Então eu assim, ó, resumindo nessa parte, eu fico preocupado com a geração que está vindo aí, gente. Fico preocupado com a geração. Orar muito. Creio que Jesus está vindo buscar o seu povo. Creio nisso, que o mais breve possível, né? Porque, gente, eu não sei o que vai ser da igreja se Jesus não voltar daqui a 5 anos para frente aí, como vai ser as coisas. Eu sempre digo que a família ela não é uma estrutura muito forte pra gente, né? Eu sempre, esses tempos atrás, quando eu tava tomando a decisão de sair do meu serviço, ficar só na minha empresa, é que nem o senhor falou ali, o senhor falando da questão do medo, da insegurança. Eu me lembrei muito de mim, porque eu tava 7 anos e 7 meses na Unijuí. E tava tranquilo, tava de boa, estabilizado, tinha férias, tudo, salário sempre certinho, né? Tinha as árvores pra ouvir as pregação. Tinha minhas árvores lá. Então, de vez em quando eu vou ter que ir lá cuidar do meu rebanho. E pra mim teve muito essa questão da insegurança. Mas um ponto que me fez realmente tomar a decisão, né? Foi o dia que eu cheguei em casa, porque eu tava conciliando, né? O serviço lá na Unijuí e a empresa. Então muitas vezes eu saía do serviço, ia direto para a empresa, chegava em casa passado da meia-noite, no outro dia 6 da manhã eu já estava na rua trabalhando de novo, e aí voltava de novo passado da meia-noite, correria. E aí um dia eu cheguei, eu tava na minha loja lá, e minha esposa me ligou, a Graça me ligou, e ela disse, tu tem um tempinho para te vir agora aqui em casa? De manhã, né? Daí eu disse, tenho sim. Aí fui, não sabia o que era, fui rápido, né? Cheguei lá, ela disse, não, a Helena quer te ver e quer brincar um pouco contigo, ela chorou ontem a noite inteira, que tava com saudade de você. Isso nunca tinha acontecido. E aí eu vi que eu não tava mais tendo esse relacionamento família, né, com a minha filha, com a minha esposa, de uma maneira saudável. E aí eu me lembro que no outro dia eu tava de serviço, eu disse pro meu chefe, ó, não tem, eu quero ir embora. Daí ele, não tem como te mandar embora, que eu queria ganhar os meus direitos ali pra mim investir na loja e tudo mais. Eu disse pra ele, não, eu peço pra sair, eu abro mão, mas eu preciso sair. Porque daí, e aí eu disse isso pra ele, porque eu tenho na minha visão que eu preciso estar bem dentro de casa. A minha família, o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha, eles precisam estar bem pra mim poder render fora. Para mim poder render no meu ministério, para mim poder render no meu serviço. Se lá dentro de casa não estiver bem, se o meu relacionamento familiar não estiver bom, se não estiver saudável, eu não consigo fazer mais nada. Então, como que é importante, né? O quanto é importante a gente ter essa consciência de ter um relacionamento saudável dentro da nossa casa. Antes de eu ser casado, eu fazia de tudo para sempre ter um relacionamento muito bom com meu pai, com a minha mãe, de respeito. Até é engraçado, esses dias nós se juntamos com meus cunhados, fazer uma janta lá na minha irmã, que era do aniversário. E nós lembrando do tempo de adolescência, de jovem. E no meu período de adolescência eu estava fora da igreja. E eu ia muito no CTG. E a minha irmã também. E aí a mãe sempre dizia para nós, ó, meia-noite em casa. Chegava 11 e pouco, eu já tava
pra vir pra casa. E eu dizia pra minha irmã, vamos lá, nós temos que ir embora. E a minha irmã dizia, não, recém começou o baile. Eu dizia pra ela, não, vamos embora. E aí eu fazia de um jeito de pegar ela e nós ir pra casa. Às vezes eu chegava aí sozinho, porque ela queria ficar, mas eu sempre teve essa questão de obedecer. Se a mãe disse, ó, não, é não, entendeu? Até daí a minha irmã me lembrou, eu nem me lembrava disso, ela me lembrou que um dia eu já tava no quartel, 18 anos, tinha minha moto, tinha tudo já. E aí eu disse pra mãe, era meia-noite e pouco, eu vou sair. E a mãe disse, não, tu não vai sair, é muito tarde, vai ficar em casa. Daí a minha irmã disse, e o jeito do Mike brigar com a mãe, o Mike disse bem assim pra mãe, mãe, eu tenho 18 anos, mãe. Eu vou sair, tô dizendo que eu vou sair. Por que a senhora não vai? Daí a mãe disse assim, não, tu não vai. Daí a minha irmã disse, eu pensei, agora ele vai pegar a moto e vai sair. Eu entrei pra dentro, guardei a chave da moto e fui dormir. Então, essa questão, a gente, parece que a gente tem... Mas tu já faz parte da geração um pouquinho antes, a gente tem tinha essa peguei visão, a parte né? mais rebelde. A gente Já não era muito... A gente tinha muito essa visão, que pai e mãe, honrar pai e mãe, a obediência. Sim, eu nunca tive dificuldade nenhuma de obedecer, sabe? E eu vejo que isso hoje eu trago pra minha vida, sabe? Ministerial também, porque hoje eu sou líder, só que eu fui um bom liderado, e eu me considero, sabe? Ter sido um bom liderado. De repente eu, claro, com toda certeza dei minhas rateadas, né? Dei minhas deslizadas, mas eu sempre soube ouvir a correção do meu líder, sabe? Meu líder chegar pra mim e dizer, ó, tá errado aqui. Eu nunca bati e disse pra ele, como eu que sei da minha vida. Não. Ele dizia que estava errado, eu pegava aquele conselho, eu ia pra casa, eu refletia e via realmente, eu tenho que mudar aqui, sabe? Então eu nunca tive essa dificuldade de obediência. E hoje, cuidando de adolescentes, como o senhor falou, a gente vê que essa geração nova, ela tem uma resistência maior. Falei com alguém que pode falar com propriedade sobre essa nova geração que está vindo aí, né? Ela tem uma resistência maior à questão de ouvir o não. De ouvir que tá errado, que tá errada. Entende? E eu vejo lá em casa. Pra minha filha, pra mim dizer pra ela não, ela não ouve só o não e deu. Ela me questiona, já tem 5 anos, ela me pergunta, por que não? Eu tô mandando. Por que não pode? Entende? Por que eu não posso fazer isso? E eu me lembro que com a idade dela, até depois, se a mãe dizia não, deu. Não. Acabou, não é não. E, então eu vejo essa resistência muito a obedecer de imediato. Tem que usar a palavra do crente é sim, sim, não, não. Sim, sim. Diz que não é não. E deu. Então, realmente, como o senhor falou, há uma preocupação. O que eu me alegro, digamos, e é o que me motiva a continuar, a acreditar e me alegrar com essa geração também, porque toda geração tem seus pontos negativos e positivos, né? A nossa, que eu via, digamos, é que nós era meio atrasadinho. Eu pelo menos, assim, sabe? Às vezes a gente conversa com os amigos nossos que tem filho também, e eles dizem assim, mas o meu filho tá fazendo tal coisa, e eu me lembro que com essa idade aí eu tava comendo formiga. Eu comia formiga. Descobrindo que formiga é azedo. Será que o Eduardo pegou o período de jogar bolita? Peguei o finalzinho. Não, É que eu me criei pai militar, daí toda hora viajando, daí indo embora, daí quando a gente se estabelecia numa casa, a gente já mudava. Aí não tinha... Não cresci assim com, eu tenho o meu amigo da infância. Eu lembro de alguns. Né? Aí eu peguei bastante o do bodoque, de caçar passarinho, eu caçar era lagarto. muito ruim com o bodoque. Já nem isso mais tem, né? E então, tipo, né, voltando à linha, assim, tu vê que eu olho hoje pra essa geração que eu tô cuidando, que eu tô responsável ali na questão dos adolescentes. A parte positiva é que eu vejo que é uma geração muito avançada. Eles são muito inteligentes, sabe? Eles são muito à frente, digamos, tu lança Eles pegam muito rápido. uma ideia
eles já vêm com um monte de outras coisas para agregar, para fazer, como fazer, por onde ir, aonde acessar, por onde. Então eu vejo que se a gente conseguir canalizar toda essa energia, essa inteligência, essa facilidade que hoje se tem de ter conteúdo, né? De buscar conteúdo, a gente vai ter um ganho, assim, enorme, digamos. A gente vai alcançar mais pessoas, a gente vai mostrar esse amor que nos move pela palavra, por Jesus, a muito mais pessoas. Tu sabe, Michael, a questão da minha preocupação quando a gente fala, né, dessa geração é com muitas portas que tem para elas. Hoje tem muitas que para nós não tinha tanto assim. Hoje tem 10 portas para o mundo e uma para a igreja. Então tem mais portas para você, coisas que no momento parecem ser prazerosas, né? Do que ficar na igreja, permanecer com Cristo. E, gente, se não tiver um propósito com Deus forte, um chamado com Deus, de Deus forte, dificilmente se mantém. É verdade. Estamos quase no horário, então. Sim. Já tá passando o horário. Para nós encaminhar pro final agora, eu sempre tenho, assim, quando a gente iniciou aqui o projeto para querer fazer o podcast, o PIS, eu conversava com o Eduardo e eu dizia para o Eduardo, nós temos que ter um porquê estabelecido. Por que eu vou fazer isso? Qual que é o objetivo de a gente ir lá gravar um podcast? Qual que é o nosso porquê? E eu acho que quando a gente tem um porquê estabelecido na nossa vida, é muito mais fácil a gente fazer aquilo que a gente vai fazer. E bateu a ideia, digamos, quando eu conversei com o Eduardo, no porquê, né? O nosso porquê ali de quer bebais, quer mais, tudo. faça tudo para a honra e para a glória de Deus. Então, esse era o nosso porquê. O nosso porquê é glorificar o nome de Deus. Eu vou fazer o podcast, eu vou fazer para glorificar o nome de Deus. Eu vou pregar para glorificar o nome de Deus. O que eu quero que o senhor fale e deixe uma reflexão para quem está iniciando, para quem tá com um sonho lá, sabe? Aquele sonho que nem lá numa tarde chegou no seu coração, chegou na sua mente e o senhor começou a exercitar esse sonho, ouviu muitas palavras negativas, mas que o senhor deixa essa palavra do porquê. Qual que é o porquê da Rádio SN? Porquê do senhor gastar toda o seu tempo, a sua energia num projeto que começou desacreditado, mas que teve um alcance, que já tem colhido frutos, que já tem colhido testemunhos, e como que o senhor lida com esse seu porquê? Qual que é o seu porquê, assim, e que o senhor estabeleceu? Não, tudo que eu vou fazer é por causa disso. Bom, primeiro, porque é um projeto de Deus, que Deus nos deu e em prol das almas. O nosso foco é almas. Não desistir jamais. Que nem teu trabalho com adolescência, não desista. Não desista. Todo trabalho no Senhor é sempre uma recompensa, né? Então a gente procura sempre manter-se fiel com o propósito. E a rádio ensina seu propósito é almas. Buscar almas, apresentar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A rádio ISN, eu até não gosto de falar isso, né? Porque eu tenho um cuidado de falar algo em querer parecer que estamos se vangloriando. Então eu tenho que ter muito cuidado, embora que no coração a gente não haja isso aí. Mas eu tenho o pré-julgamento das pessoas, ou o julgamento das pessoas. Mas a Rádio SN
para a glória de Deus, é a segunda rádio mais ouvida no gênero gospel de Passo Fundo, Erechim para cá, com 3 anos. Então, é a segunda rádio. Então, a gente procura fazer um trabalho com seriedade, sempre em tudo honrando a Deus, adorando a Ele e dando o nosso melhor para Ele e focando sempre em almas. Sempre focando em almas. E Deus, Ele tem nos surpreendido nesse período. Gente, não tem coisa melhor do que você viver nas dependências de Deus. Não tem coisa melhor. A gente fala com experiência de causa. Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu até preguei isso aqui ontem. Priorize o reino de Deus e o reino priorizar você. Então, priorize Deus e Deus vai te abençoar. Então, por quê? Porque estamos neste projeto e focando sempre almas para o nosso Deus. Glória a Deus. Então, fica essa reflexão, né? Essa mensagem de que a Rádio SN, o projeto que nasceu lá no coração do Adriano, sempre foi, desde o início, almas, tem alcançado almas, tem alcançado vidas e continua, né, com esse objetivo. Continuará. E continuará. Embora cresça, embora tome proporções que o senhor nem imaginava, o foco, ele sempre vai continuar sendo almas. Então, que Deus continue guardando, abençoando a sua vida, abençoando esse projeto, que esse projeto cresça cada vez mais e que esse amor por almas, por vidas, por pessoas que a gente vê que o Senhor tem, que continue cada vez mais forte, mais vivo, mais grande na sua vida. Agradeço a Deus por conhecer o Senhor, pela amizade que hoje temos, pelo relacionamento, pela forma com que o Senhor nos recebeu aqui, desde quando eu vinha como convidado, hoje a gente tendo essa parceria com o PIS Podcast. Então que Deus abençoe muito a vida do Senhor. E para quem está ouvindo, que não conhece ainda, que de repente ainda não viu ali a rádio, em todas as plataformas, né? Todas. TikTok, YouTube, Facebook. Nosso aplicativo. O aplicativo da Rádio ISN, baixa no Play Store. E acesse lá, que eu tenho certeza de que a tua vida vai ser abençoada. Com a palavra, com louvor, e eu tenho certeza de que esse projeto ele vai continuar crescendo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vou passar agora para o Eduardo fazer encerramento aqui, as suas considerações finais e encerrar este episódio que com toda certeza foi um episódio que nos edificou, né? Que nos encoraja a acreditar nos sonhos que Deus nos coloca, por mais loucos que ele pareça, por mais difíceis, desista, né? Por mais difíceis que na hora que o sonho chegue ele pareça, por mais impossível, né, que seja, Deus ele se responsabiliza, né? De toda a história que o senhor contou, algo que eu achei muito interessante é que Deus ele se responsabilizou com o que acontecesse. Ele precisava simplesmente que você acreditasse e colocasse em prática. A forma de como ia acontecer, ele se responsabilizou. Com pessoas ajudando, com pessoas emprestando inicialmente o equipamento, até que aí o senhor começou a aprender, começou a conseguir adquirir os próprios equipamentos, ampliar a rádio e melhorando sempre. Então, Deus ele se responsabiliza com todos os projetos que Ele nos dá. Então, que a gente continue sempre na dependência de Deus, né? Debaixo da sua... E a rádio hoje, Michael, hoje nós estamos no TikTok com mais de 17 mil seguidores no TikTok. Meu Deus! Na página nossa, 14 mil seguidores. Nossa página, isso é em 2 anos e meio. A gente começou com um aplicativo só, né? Depois fomos para Facebook e as plataformas. YouTube, 2 mil inscritos no YouTube. O nosso aplicativo tem mais de 5 mil downloads baixado. Então, estamos aí Glória a Deus. devagarzinho crescendo. E eu quero, antes do Eduardo encerrar, parabenizar vocês
por essa dinâmica, né, deste programa. É PIS, isso? PIS. Essa dinâmica aí, que Deus possa capacitá-los cada vez mais, e com certeza vai capacitá-los, e parabenizar por esse primeiro passo aí de vocês, e tenho certeza que é um trabalho para edificar vidas e para ganhar almas, juntando-se com a rádio ISN aqui no Estúdio Podcast. Glória a Deus. Antes de finalizar e passar o Eduardo aí, eu preciso agradecer os patrocinadores, Claro. né? Então, muito obrigado aos patrocinadores aí, a Impacto Mídia Digital e Personalizados, também a Fita Sul, recarga de cartucho para impressora. Você que precisa aí de uma manutenção para sua impressora, a tinta está acabando, a impressão já está saindo meio falhada, arriscada aí, busca a Fita Sul, recargas de cartucho, é ali na Rua do Comércio, próximo à praça, fácil de encontrar, subindo em direção à praça, olha para o lado esquerdo da rua e você vai ver onde é uma placa Fita Sul e Impacto, juntas ali, e eu tenho certeza que o que você precisar e chegar ali, vai conseguir. Além de um Só chimarrão. dinheiro que não tem. É isso aí. Então, vocês que estão pensando em fazer alguma coisa, coloca Deus no início e Ele não vai cuidar do fim, Ele vai cuidar de tudo. Não vai ser só do final, vai ser de todo o processo. Muito obrigado a cada um que permaneceu conosco até o final. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, e até a próxima aí. Tamo junto.